Lembrando que nós concluímos o 21 na semana passada, e eu fiz até uma colocação aqui, que eu quero de novo fazer a ressalva hoje, bem? Na semana passada, a gente concluiu o 21, Apocalipse capítulo 21. Nós sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito pelo nosso irmão, um dos 12 apóstolos, o último a partir para a glória, o mais ancião de todos, que estava preso na ilha de Pátmos, em razão da perseguição, na época, de um governador ou de um cidadão romano, que perseguia os cristãos da época. Ele se dizia Senhor e se auto-intitulava Deus. Ele era um imperador e ele queria que todas as pessoas se prostrassem a ele e o considerassem como Deus e Senhor. E todos os cristãos que não se submetiam a isso, esses são cristãos, porque os que se submetem a tais coisas não são cristãos, são crentes. E crente até Satanás é, mas não obedece a Deus. Mas ele crê. Os que se submetem a isso não são cristãos, são religiosos. E a religiosidade, ela mata. O evangelho dá a salvação e vida eterna. Amém? Então, o apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, qual foi sendo mandado todas as vezes que vinha a revelação, ele escrevia e pedia para alguém entregar para uma das 7 igrejas da Ásia, na época, cujo título era Ao Anjo da Igreja. Aí discriminava onde estava a igreja, se era Esmirna, se era Filadélfia. Ele dava título ao Anjo da Igreja, e eu já expliquei várias vezes que seria essa uma das formas daqueles pergaminhos passarem pelos guardas romanos sem serem questionados, porque era para o anjo da igreja. E os romanos tinham medo de anjos, porque sabiam que anjos materializavam-se para ajudar o povo hebreu, para ajudar o povo israelita, amém? Então as cartas tiveram sucesso, tanto teve sucesso que foram sendo guardadas uma após a outra, até serem todas juntadas, e hoje nós temos os 22 capítulos de Apocalipse, que também se chama revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Diga graças a Deus. Então vamos ler a partir do capítulo 22, versos 1 do livro de Apocalipse. Assim diz a palavra do Senhor. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Do trono de Deus, nós sabemos que Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Mas o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1, faz questão de dizer, e do Cordeiro. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele foi Deus encarnado. Foi a forma que o Espírito Santo achou de ser implantado no ventre de uma virgem chamada Maria, para gerar um ser humano. Gosto sempre de repetir isso, isso é racionalidade, isso é culto racional, amém? Plantou-se no ventre de uma virgem chamada Maria para gerar um ser humano, pois não poderia ser concebido pelo ato do pecado, que é o ato sexual, por o sêmen do homem. Nós sabemos que Maria só deixou de ser virgem quando ela pariu Jesus. Depois do resguardo foi que ela passou a ter atos sexuais com seu marido José, pai de criação de Jesus, do Senhor Jesus. Sabemos que a matéria física foi criada no ventre de mulher, gerada por alimentos humanos, mas que o espírito que estava dentro daquela matéria era e é um Deus encarnado. Por isso que a gente acabou de ler Apocalipse 22, falando de Deus e do Cordeiro, se referindo à matéria física que uma mulher pariu na terra para fazer um sacrifício pela raça humana. Então, simbolicamente, nesta visão, João, ele vê o trono de Deus e ele vê um cordeiro. O cordeiro simboliza sacrifício. Jesus
como um cordeiro, ele sacrificou-se por mim e por você. Diga graças a Deus. Vamos lá. Aí olha só. Vou colocar isso aqui para não me atrapalhar. Papéis da Bíblia assim atrapalha. E aí tira a nossa concentração. A gente conseguiu fazer a leitura de Apocalipse 22:1. Eu quero chamar a atenção da igreja para algo aqui, que diz assim no versículo 2, Apocalipse 22:2. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura de quê? Dos povos. Presta atenção. Deus nos dá a entender, dentro da palavra revelada dele, que lá no início da criação humana, ele também criou um jardim, Jardim do Éden. Só que naquele Jardim do Éden, já existia um intruso naquele Jardim do Éden. Com permissão de Deus, mas existia. Porque Deus fez questão de testar a raça humana, usando o mal para fazer isso. E Satanás não estava em vão lá no Jardim do Éden. Porque Deus poderia negar o acesso a ele, mas Deus não negou. Ele também convivia naquele Jardim do Éden, onde existia um casal de seres humanos e vários animais. Um chamado Adão e o outro chamado Eva. Ele tinha acesso. Tanto ele tinha acesso, que ele adentrou no corpo de uma serpente, deu voz à serpente e convenceu Eva a tocar na árvore do conhecimento, da sabedoria e do conhecimento. E Deus, antes que eles tocassem na árvore da vida eterna, Deus os expulsou do Jardim do Éden. E agora nós estamos lendo o capítulo 22 de Apocalipse, aonde esses males já foram todos varridos, contidos pelo poder de Deus. Diga graças a Deus. E agora a Bíblia está falando aqui no versículo 2, sobre a margem do rio, onde tem uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura de quê? Dos povos. Nós poderíamos sair do estudo aqui e pregarmos como se fosse uma vigília, trazendo vários parâmetros para esse segundo versículo que nós acabamos de fazermos a leitura. Mas por não ser esta a direção que Deus nos dá, estamos fazendo um estudo. Amém? Então vamos seguir conforme a orientação. Diga graças a Deus. Então presta atenção no versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Presta atenção. Os seus servos o servirão. Quem é servo de Deus? Jesus, ele diz que os que o amam são os que ouvem a palavra dele e o seguem. Não é isso? E ele, quando ensinava os seus discípulos, ele disse assim: vós não são mais servos, mas sim amigos. Porque o servo fica só por um tempo na casa do seu senhor e depois é o quê? Dispensado. Mas o amigo, este fica e fica para sempre, porque merece a confiança do seu senhor. Aqui neste momento, nós iremos sair da condição de servos para a condição de quê? De filhos e amigos de Deus. Amém? Para ficarmos para todo sempre na casa do nosso Senhor e com o nosso Senhor. Diga graças a Deus por isso, meu Pai. E só o Senhor Jesus pode fazer isso pela igreja.
Presta atenção. Aí a palavra de Deus, ela é enfática em dizer assim no versículo 4. Apocalipse 22, 4. Não é isso mesmo? Amém? Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome de quem? Dele. Dele quem? Dele quem? Então alguém aqui se arriscaria a falar o nome de Deus? Qual é o nome que está escrito na fronte dele? O nome dele que está escrito na fronte. Para os seres viventes mortais, Jesus chama Moisés lá no capítulo 3 de Êxodo, pede para que Moisés vá até Faraó, dá algumas ordens para Moisés. Primeiro ele aparece lá, né? Ele aparece por intermédio de um dos seres dele. Aparece porque o anjo está queimando ali em cima de uma sarça, que é um galho de árvore seco, que poderia ser destruído rapidamente pelo fogo, mas passa tempo queimando e chama a atenção de Moisés, porque queimava e não se destruía, nem apagava a chama do fogo. Era nada mais, nada menos do que o anjo aceso ali para chamar a atenção de Moisés, e quando Moisés se aproxima, aí Deus dá voz ao anjo que fala: Moisés, tira as alpargas ou as sandálias, porque este lugar é o quê? Terra Santa. E Moisés de pronto fica descalço, e aí Deus começa a falar com ele, por intermédio do anjo, e ele diz: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. No mesmo capítulo 3, mais lá na frente, nos versos 14 a 15, Deus volta a falar desta forma, já dando outras ordens para Moisés, e ele diz de novo que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que este é o nome dele. Mas não significa dizer que será este nome que estará escrito na fronte do nosso Deus. É como a pastora falava hoje. Deus, ele é legislador. Ele é legislador. E quando ele cria uma lei, ele põe uma vírgula. Ele põe uma vírgula sinalizando que, se não andar naqueles conformes, ele pode mudar a legislação. Ei, os deputados federais fazem isso. Os deputados federais, eles votam uma lei. Essa lei vai para o Senado para a segunda votação. Se passar pela segunda votação, vai para o presidente sancionar a lei e a lei entrará em vigor. Mas para muitos que não sabem disso, se porventura a lei, ela for uma lei benéfica para a nação, e houver resistência do chefe do executivo, chefe dos três poderes, que é o presidente, esta lei pode voltar de novo para a Câmara dos Deputados Federais, que são os legisladores, são eles que criam a legislação brasileira. Foram eles que criaram a Constituição Federal, que está em vigor até hoje, desde 88, há 32 anos. Então, eles, por força da lei, como representantes do povo, o que é que diz a Constituição Federal? Que o poder emana do povo. O povo que vota é que tem poder. Mas a partir do momento que você vota num deputado federal, você transfere o seu poder para ele. Você dá a tua voz para ele. É ele que vai agir em teu lugar. Então ele tem a legislação. Se ele não for uma pessoa séria, ele pode esculhambar a legislação, botar do jeito que agrade a eles, a vontade e o gosto deles. Não é o que acontece no Brasil, graças a Deus, amém? Pelo menos até aqui. Pelo menos até aqui. Eu poderia até fazer algumas críticas, algumas emendas, mas eu prefiro, nesse momento, agir como pastor e não como operador de direito. Então, presta atenção. Com Deus não é diferente. O Senhor, ele não nos traz todas as revelações
do que nós possamos entender aqui na terra, como seres viventes, mortais na matéria física ainda, porque não fomos arrebatados até o momento. Mas imortais na matéria física a partir do arrebatamento coletivo da igreja. Diga graças a Deus. Então até aqui temos uma limitação também de uma legislação de Deus, mas porém terrena. Eu parei onde Deus fala que estava escrito o nome dele, aonde? Na fronte. E eu parei para te explicar que lá não vai estar escrito assim, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ah, mas quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, nos últimos suspiros, ele falou, Labá sabachthani, né? Elohim, Elohim, Labá sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Nós sabemos que Elohim é Deus, generalizando. Mas qual o nome deste Deus? É aqui que a gente vai receber a revelação, porque vai estar escrito. Amém, povo de Deus? E nem todos irão ver isso. Nem todos irão ouvir isso. Pode falar. Pode falar o que foi. É escola bíblica. Eu quero até fazer um comentário aqui da semana passada, onde eu falava sobre o que está escrito no Evangelho de João. Eu falava aqui que quando nós fizemos a leitura lá em Apocalipse 21, que lá na glória, Jesus, naquele momento, estava sendo o próprio templo. O próprio templo será o Senhor Jesus, amém? Porque ele declarou isso ainda aqui na terra. Está escrito, eu falei a semana passada, eu me esqueci até de fazer a correção. Só me lembrei hoje, quando eu estava dando uma revisão do estudo. Está escrito sim, João capítulo 2. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículos 19 a seguir. Está lá, está escrito lá. João 2, 19 a seguir. É um tanto estranho, porque os evangelhos normalmente, Mateus, Marcos, Lucas, eles vão falar de tais coisas mais lá para frente. O Evangelho de João fala logo destas coisas no início, porque é um evangelho diferenciado, ele é um evangelho universalizado. João escreveu para o universo, para o entendimento de todas as nações. Amém? Então está assim lá, onde ele diz, se derrubardes esse templo, falando dele, do corpo dele, ele chamou o corpo dele de templo, e ele disse para os judeus, dando uma indireta, direta, que se o corpo dele fosse abatido, templo, ele chamou o corpo dele de templo, em 3 dias estará de novo erguido. E aí eles falaram assim, como pode? Levaram 46 anos para erguer o templo, e este agora diz que vai erguer em 3 dias. Olha a ignorância de quem não tem o conhecimento da palavra, e se diz pastor, como eram eles, os fariseus na época. Jesus falara do corpo dele, citando o corpo dele como templo, que em 3 dias seria erguido. Aí a gente fez a leitura em Apocalipse, aqui na semana passada, aonde agora a igreja vai estar na glória, e o Senhor Jesus será o próprio templo, amém? Ele será o próprio templo, ele estará conosco, e ele é que é o templo da igreja eternamente, aonde a Bíblia diz que não haverá mais dia e noite, nem dia nem de noite, porque o Senhor, ele é a própria luz, todo o tempo, 24 horas, é a luz dele que vai iluminar, e ele é o próprio templo. Diga graças a Deus. Há quem pregue, quem ensine isso, não creia nisso. Eu louvo a Deus que queima em mim quando eu prego e quando eu ensino, porque eu creio no que eu falo, que vem da palavra de Deus. Se a gente só falar por falar, falácias, senso comum, falácias, como se fosse uma historinha de quadrinho, para que as pessoas ouçam e façam as suas ilustrações mentais, aí nós estaríamos brincando de crente. Mas nós ensinamos o que é a verdade e o que há
de acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então presta atenção, vamos lá. Glória a Deus. Estamos lendo Apocalipse capítulo 22 e agora no versículo de número 5. Diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos... Olha o que eu acabei de falar, antecipando aqui, é o que diz a palavra. Se a gente lê isso, se a gente ouve isso, como você que me ouve aí onde você esteja agora, e a gente não crer nisso, vai ficar toda a vida só crendo naquilo que come, naquilo que bebe, naquilo que toca, naquilo que palpa, mas nunca vai crer em Deus, vai só falar que crer, mas nunca vai crer. E eu tenho sempre chamado a atenção para a glória de Deus, a minha atenção primeiro, e na sequência a atenção daqueles que eu apacento já há anos, só aqui há 8 anos para a glória de Deus, amém? Nós já fazemos isso desde antes, e continuaremos enquanto Deus assim permitir. Porque a salvação é dom de Deus, mas nós temos que fazermos a nossa parte, nós temos que nos esforçarmos na nossa parte, irmãos. A gente viu tanta desgraça acontecendo aqui no livro de Apocalipse lá atrás, tanta coisa terrível acontecendo lá atrás. Agora a gente está vendo aqui a glória de Deus para aqueles que persistiram em servi-lo em espírito e em verdade, abandonando o prazer da mente, da carne, abandonando as coisas que são supérfluas, ou que são inúteis. Supérfluas, inúteis, é a mesma coisa, para o nosso espírito permanecer vivo, em pé, guerreando com Cristo Jesus, que somos mais que vencedores, amém? Porque o Senhor, Ele é o nosso general de guerra que vence todas as batalhas, é Ele que vai adiante de nós. Lembra de Davi que ia na frente de batalha e nunca perdia uma batalha? Porque o Senhor enviava anjos com ele, antes de uma espada entrar na barriga de Davi e sair do outro lado, o anjo desviava e dava habilidade para ele já se defender e mandando bronca. Não é porque ele era tão bom assim não, é porque Deus é bom e dá habilidade a quem queira, amém? Senão Davi morria na primeira batalha. Lembra de Nabucodonosor? Que Deus levantou com poder e autoridade, exaltou na terra dos viventes, e depois humilhou, botou ele para ficar 7 anos comendo capim mato com os animais no pasto, e que sua família e os seus soldados iam visitar ele lá no orvalho, que Deus trocou o pelo dele, tirou o pelo de homem e botou pelo de animal, tirou o coração dele e botou um coração de animal, e Deus falara isso para ele suportar as coisas, sem ter o sentimento de homem, mas o sentimento de animal, para não ter as lembranças normais da vida, para não ter as lembranças normais de família, de poder, de rei, mas se sentir o próprio animal sobrevivendo entre os demais, mas porém com os cuidados de Deus. Se Deus fez isso com o homem, ainda aqui na terra, imagino que ele é capaz de fazer na glória. Na glória, não seremos castigados, como Nabucodonosor foi, para ver a glória de Deus. Na glória, nós veremos a bondade de Deus abundantemente, ainda mais do que as que vemos aqui. Amém, povo de Deus? Porque viveremos uma eternidade de galardão junto a Deus. Muita gente dispensa isso, irmãos e irmãs. Até confessa Jesus, depois não aguenta mais, abandona. Muitos estão agora aí tomando cachaça, fumando maconha, cheirando cocaína, fumando crack. Uma vida de desgraceira que quando deita, que acorda, parece que é uma matéria em estado de decomposição. Parece que está se decompondo, que está podre o corpo, começa uma fedritina terrível no outro dia, não tem quem aguente.
os poros respirando aquelas coisas terríveis, e a própria pessoa não tem assim disposição para fazer coisas, e aí a pessoa diz assim: ela nunca mais faz isso, ele nunca mais faz isso. Depois esquece, porque a carne começa a pedir de novo a bagaceira, e torna a fazer de novo tudo, e torna a errar de novo, e torna a se distanciar de Deus. Coisa boa é nós permanecermos servindo e buscando a Deus para vivermos o que nós estamos agora aprendendo de Deus. Amém? No livro de Apocalipse. Vamos continuar lendo. Oi? Eli e Elohim é a mesma coisa? Hã? Eli e Elohim é a mesma coisa? É uma tradução do hebraico para o português. É a mesma coisa? Na sua Bíblia está o quê? Para Eli. É a mesma coisa? É. Só que uma em hebraico e o outro é tradução portuguesa. Ok? Me fala o versículo, vamos continuar lendo. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem o quê? Devem o quê? Acontecer. O que é que a Bíblia diz? Que Deus não fará coisa alguma sem primeiro avisar aos seus servos. Quem é os seus servos? Os profetas. Está escrito aonde? Amós capítulo 3, versículo 7. Olha a repetição aqui agora em Apocalipse. Amém, povo de Deus? Falamos disso, evangelista, na semana passada. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar a os seus santos, ou seus escolhidos. Quem são eles? Os profetas ou as profetisas, homens e mulheres de Deus. Aí Deus agora está falando que ele, vamos ler de novo, vem comigo aí. Glória a Deus. Disse-lhe ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos. Olhe que o espírito está com E minúsculo. Porque ele é Deus de todos os espíritos. Está com E minúsculo. Espírito dos homens, espírito dos anjos, espírito das entidades malignas. Deus, ele é Deus de todos os espíritos. Por isso que espírito aqui está com E minúsculo. Porque o único espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, que é Deus. Amém? Louvado seja Deus. É o dono da igreja. Aí diz assim: espírito dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Diga graças a Deus. Aí o versículo 7 diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste o quê? Deste livro. Olha o que eu falei. Aí muita gente faz uma confusão mental, a gente vê um monte de asneira na internet, um monte de gente querendo se promover no YouTube pregando asneira. Ah, porque chegou o fim do mundo. Ah, porque não sei o que. Pregadores, viu? Renomados. Só falta ele e teólogos feito eu e você. Com histórico, com diploma e tudo de teólogo. Só que esquecem de estudar a verdadeira teologia, que é a palavra de... Esquecem também de fazerem calo no joelho para Deus revelar a palavra lida. Aí esquecem que não pode ser o fim do mundo, porque a igreja tem que ser arrebatada, é um evento que vai chamar a atenção do mundo. Tem que se manifestar o anticristo em 2 etapas de 3 períodos e meio, que são 3 anos e meio da falsa paz e mais 3 anos e meio da grande tribulação. Depois Jesus tem que voltar, sua terceira vinda, que a primeira já veio, a segunda para arrebatar a igreja, a terceira é para estabelecer o reino milenar. Reino milenar com Cristo na terra, aqui no planeta. 1000 anos com a igreja que subiu e voltou.
Satanás preso por 1000 anos, depois de novo é solto. Como é que é o fim do planeta? Como é que é o fim dos tempos? Que mistério é esse mesmo? Eu quero que os pregadores me ensinem. Porque de repente a minha Bíblia está errada. De repente eu não estou tendo discernimento da palavra. E eu sei que Deus tem nos dado, pela misericórdia, o entendimento com discernimento na sabedoria da palavra, que é um dos dons que Deus distribui pelo Espírito Santo para a igreja. Diga graças a Deus. Vamos continuar lendo. Me diz o versículo que paramos. Agora é o 8, não é isso? Apocalipse 22:8 diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo. Ele se prostrou a quem? Aos pés do anjo. Olha, presta atenção. O verdadeiro hebreu, e João é um hebreu, ele não se prostra a pés de anjos. Quando ele foi escrever, foi que ele foi entender que ele estava se prostrando aos pés de um anjo. Mas até então eu creio que ele pensava se prostrar aos pés do próprio Deus. Por isso que eu já falei aqui, explicando com a linguagem mais senso comum, mais prática, que o anjo é como se fosse uma caixa de som que tem na igreja, que Deus fala e o anjo reproduz para a igreja na terra, amém? Traz, como o anjo recebeu de Deus uma informação. Gabriel chegou para Maria e disse assim, Maria, né? Mulher, tu terás um filho. Como, meu Senhor? Se ela é mulher pura, temente a Deus, não conhece homem nenhum. Aí o Gabriel continuou, sendo ele boca de Deus. Tu conceberás do Espírito Santo. E Maria disse, assim seja, meu Senhor. A Bíblia diz que naquele momento que Maria aceitou, o Espírito Santo foi aonde? Implantado no ventre da Virgem Maria. Diga graças a Deus. Então quem conversava com Maria foi o anjo Gabriel. E agora quem conversa com João, quem traz as informações, as revelações apocalípticas da mesma forma é o anjo. Aí João agora vai se prostrar. Presta atenção o que vai acontecer. Versículo 9. Ele diz que ele se prostrou, no 8 ainda, ele diz que ele se prostrou para adorar o anjo, não foi isso? Por que eu estou fazendo questão de falar isso para você que me ouve em casa? Porque tem pessoas que fazem questão de acender vela para imagens de esculturas. Dá até nome às imagens de esculturas como se fossem santos. Se prostram a querubins, a anjos, como se fossem deuses. Deus abomina qualquer pessoa, qualquer ser humano que se prostra e acende velas para imagem de escultura, tenha o nome de santo que for, Deus rejeita e abomina, é pecado. Eu não sabia disso e fiz isso um dia, mas hoje eu só me prostro aos pés do Deus vivo em espírito e em verdade. Meu Deus, que é o teu Deus, ele não é dinheiro, mas ele é real. Ele é vivo em espírito e em verdade, está em todos os lugares. Não é uma imagem carregada por homens ou mulheres e que depende da luz da vela para enxergar. Que tem pés, mas não anda, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, já falei. Tem mão, mas não toca. Está lá nos Salmos de número 115. É só ler, que fala assim mesmo. Diga graças a Deus, igreja do Senhor. Apocalipse 22:9. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras de quem? Deste livro. Ele dá um conselho a João, adora a Deus. Olha o que o anjo diz para João. João, coitado, está ali no momento de desespero, né, evangelista Sérgio? Preso lá na ilha de Pártimos. E é no momento que o cristão está vivendo um certo desespero, achando que Deus esqueceu dele, achando que não vale mais nada. É nesse momento que Deus vai lá e faz uma coisa tremenda dessa. Ele preso na ilha de Pártimos, perseguido, e aí Deus envia um anjo para falar com ele e trazer essas revelações, né? Porque além de falar com ele, foram trazidas revelações
Além de falar com ele, ele foi levado em espírito a lugares diversos que ele nunca havia ido antes, até mesmo porque seres humanos não acessam a glória de Deus, o reino de Deus, o templo que é o próprio Deus. Tudo isso ele conseguiu ver há quase 2000 anos atrás, diga graças a Deus. Então, diante de tantas coisas lindas, maravilhosas, João se prostrou ao anjo, coitado. Mas o anjo na hora bradou e mandou ele levantar. Opa! Levanta-te, homem! Não me adores, porque eu sou conservo teu. Ou seja, nós dois, você, João, e eu, anjo, nós servimos ao mesmo Deus. Sou teu conservo. Sou teu conservo, sirvo a Deus e por intermédio das ordens dele, eu também sirvo a você, João, como homem, como ser humano. Sirvo a todos os profetas, juntamente com os outros meus companheiros anjos também, que são fiéis e trabalham para o mesmo Deus, feito nós, João, feito você. Você ainda é homem, João, mas vai se tornar em espírito feito eu. Diga graças a Deus. São palavras minhas aqui, endossando para você entender melhor, conjunturas minhas. Não está escrito isso na palavra de Deus, não. É para melhorar o teu entendimento. Diga graças a Deus. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? É escola bíblica. Não esqueçam disso. Pode falar, Isabel. Paola tirou a máscara para falar. Fala, Paola. Para beber água. Fala, Patrícia, diaconisa Patrícia. Então podemos prosseguir? Glória a Deus. Versículo 10, não é isso? Louvado seja Deus. Aí diz assim. Oi? Quem falou aí? Apocalipse 22, 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está o quê? Próximo. Olha o que o anjo disse para ele. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está o quê? Próximo. Agora presta atenção. Lá no livro de Daniel foi o contrário. Quando apareceram os dois anjos e mais Deus, da mesma forma que foi com Abraão, os dois anjos e mais Deus, a ordem do Senhor foi para que Daniel selasse as profecias daquele livro, porque o tempo ainda estava distante. Seria num tempo lá distante. Mandou Daniel selar. Mas que muitos iriam ler, e os que tivessem sabedoria iriam ter o entendimento. Está escrito lá no livro de Daniel. E olha aqui Deus dizendo que não é para selar. Porque 2000 anos para Deus é um tempo muito próximo, é perto. Isso foi há 2000 anos atrás. Diga graças a Deus. O Brasil não tem nem ainda 550 anos. O Brasil hoje faz 520 anos que foi descoberto ali no sul da nossa Bahia, em Porto Seguro. Não é isso? Não é isso mesmo? Cadê os estudiosos aqui do ensino fundamental? Ou fugiram da escola? Davi fugiu. Nem foi ainda, coitado, 2 anos. Qual foi a data do descobrimento do Brasil? Hã? Tira a máscara e fala, igreja! Se tu esquecesse, eu ia descer aí e dar um coque na tua cabeça. Hoje faz aniversário, 15, 20 anos. É ou não é? Como é que vai esquecer? Porque hoje alguém chegou para mim, para pastor, e perguntou, hoje comemora o que mesmo? 21 de abril de 1500, descobrimento do Brasil, onde Deus escolheu para nós nascermos. Diga graças a Deus. Vamos continuar aqui em nome de Jesus. Versículo de número 12, não é isso? Versículo de número 11, Apocalipse 22, 11. Assim diz a palavra do Senhor. Contínuo o injusto fazendo injustiça. Olha o que ele diz. Continue
o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue ao quê? A santificar-se, ou seja, o sujo, né? Quem gosta de andar na coisa errada, na bagaceira, não está nem aí para Deus, suje-se mais. Mas ele diz o limpo, a limpa, limpe-se mais. Amém? Então nós temos que nos limpar mais. Se nós nos achamos limpos, vamos nos limpar mais. Porque só Deus é quem sabe quem é santo, quem é santa. O diabo também sabe. Por que ele sabe? Porque ele sabe em quem ele pode tocar, e ele também sabe em quem ele não pode nem olhar, que ele não aguenta levantar para olhar. Porque o poder de Deus não deixa. Diga graças a Deus. Aí Apocalipse 22:12 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que galardão é esse, pastor Paulo? Nós sabemos que o galardão é alegria. A alegria, o prêmio de podermos andar eternamente próximo ao nosso Deus, amém? Iremos ter, irmãos e irmãs, o privilégio, igreja do Senhor, você que me ouve, de podermos andar eternamente com o nosso Senhor, onde Ele eternamente é o nosso templo, onde Ele eternamente é a nossa luz, não haverá mais dia e não haverá mais noite. Lemos isso nesse instante, porque o nosso Deus, Ele é a própria luz. Você quer coisa melhor do que essa? Não iremos nos preocupar em pagar mês a mês a conta de luz. Se passar do segundo recibo, a coelba bota a escada e corta. E aí os curiosos saem tudo na greta da janela para ver. Ninguém vai ajudar perguntando se precisa de dinheiro emprestado não. Mas fica na brecha, na casa de quem? Cortou a luz de quem? Um rebanho de fariseu que faz isso. Mas não procura saber se precisa, se está precisando, não. Felizmente, irmãos. Mas lá na glória não precisa mais disso. Diga graças a Deus. Porque o nosso Deus é a própria luz. A coelba não vai cortar mais não. E nem vai chegar mais recibo para nós pagarmos. Ô glória! Vamos lá. Versículo de número 13, não é isso? Aí ele diz assim: eu sou alfa e ômega. Quem lembra que o Senhor fala isso logo no início da palavra de Apocalipse? Lá no capítulo 1, o Senhor fala sobre isso. Não é isso? Ele está repetindo agora o que ele fala no início de Apocalipse. Eu sou alfa e o ômega. Eu já falei que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Quem lembra disso? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Como é o A, a primeira letra do alfabeto português Brasil. Então, do alfabeto grego, a primeira letra é alfa. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, Jesus, pela cultura grega, está em evidência na época, com pessoas cultas daquela época, ele escolheu falar sobre nada mais e nada menos do que o alfabeto grego se expressando na Bíblia. Alfa e ômega. Diga graças a Deus. Se reportando ao quê? Dizendo que ele é o princípio, porque a primeira letra é o princípio, não é isso? E ele é o fim, ou seja, ele é a palavra, de A a Z, do princípio ao fim. Ponto, acabou, irmãos e irmãs. Aí ele diz, eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim. Posso estar escrito assim na Bíblia tua. O primeiro e o último. Ou seja, o princípio e o fim. É assim que ele conclui o versículo de número 13 de Apocalipse 22. Aí o 14 diz assim: bem-aventurado ou bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore de quê? Da vida, e entrem na cidade pelas portas. Entrar na cidade por onde?
Porque, irmãos, lá não vai adiantar tentar pular o muro, não. Eu vou te explicar por quê. Não existe a mínima condição de isto acontecer. Diga graças a Deus. Neste momento aqui, igreja do Evangelho de Cristo, igreja do Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, do nosso Elohim, do nosso Yeshua, Jesus o Messias. Neste tempo aqui, o diabo já está lá no lago de fogo sofrendo, que arde com enxofre, juntamente com todas as legiões de espíritos malignos. Neste momento aqui, igreja do Senhor, o inferno já também está lá no lago de fogo que arde com enxofre. A própria morte já foi lançada no lago de fogo que arde com enxofre. Ei, tudo aquilo que poderia tentar de novo contra os filhos e filhas de Deus já foi eliminado. Já não existe mais para tentar entrar na cidade santa. Diga graças a Deus. Lá no Jardim do Éden, ele estava lá. E o que aconteceu? Aconteceu o inverso. O Jardim do Éden foi preservado, é guardado até hoje pelos querubins, que guardam o jardim, mas os desobedientes, Adão e Eva, foram expulsos, o diabo foi expulso, todos os desobedientes foram expulsos e ele ficou reservado, guardado. É em um lugar espiritual que está reservado para receber um povo obediente, que terá direito agora à árvore da vida. Qual vida, pastor? Da vida eterna, diga graças a Deus. Só tem um detalhe: seremos como os anjos, que nem se casam, nem se dão em casamento, não irá haver reprodução sexual, esqueça isso. Seremos como os anjos, que nem se casam, nem se dão em casamento, viveremos eternamente, servindo a Deus em espírito e em verdade, como se fôssemos também anjos que não se casam, nem se dão em casamentos, não se reproduzem. Lá não haverá bigamia, não haverá traição, não haverá prostituição, não haverá mentira. Todas essas coisas são passadas. Diga graças a Deus. Então a árvore da vida agora vai estar à disposição do povo eleito de Deus. Eternamente. Diga graças a Deus. Ô glória! Vem comigo aí, me diz o versículo. Vocês concordam em terminar o capítulo hoje? Melhor? Vamos terminar, para recebermos de Deus a direção, para vermos qual será o próximo estudo de hoje a 8. Qual livro iremos iniciar de hoje a 8, terminando Apocalipse, que iniciamos no ano passado, não foi, evangelista? Foi isso? Ano passado. Glória a Deus. Vamos lá. Aí a palavra diz assim, Apocalipse 22, o quê? 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica o quê? A mentira. Já não existe mais isso, igreja. Por que estas pessoas irão ficar de fora? Porque estes que a gente acabou de ler, eles até ressuscitaram também. Ressuscitaram. Depois que Deus destruiu o planeta Terra, os que precisavam morrer, morreram, se apresentaram diante dele, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, onde diz que diante do grande trono branco, estarão juntos grandes e pequenos, e de onde fugiu os céus e a terra, e não se achou mais lugar para eles. E foram aberto um livro, e outro livro, e o livro que é o da vida. E os nomes que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Já estudamos isso há 3 semanas atrás. Então é este povo que a gente acabou de ler agora em Apocalipse 22, 15, que não foi achado os nomes no livro da vida. E estas pessoas, ou este povo, não entrará na cidade santa, Nova Jerusalém,
a cidade espiritual, aonde Deus é o próprio templo e não haverá dia nem noite, porque o nosso Senhor, Ele é a própria luz, que iluminará todo o tempo, sem se apagar ou se deixar ser apagado. É a eterna luz de Deus. E as ruas? Imagine as ruas. E a tua mansão? E a nossa mansão, que o Senhor disse que iria preparar um lugar? Se não fosse assim, não vos teria dito, ô glória! E a nossa mansão? Esqueça celular já é sucata lá na glória. Esqueça, carro que voa na glória já é sucata. Avião que mergulha no mar e depois anda na terra e voa, já é sucata lá na glória. Esqueça essas coisas, lá não tem. São coisas magníficas, melhores do que todas essas. Diga graças a Deus. Ah, que bom isso, né? Louvado seja Deus. Aí, irmãos, presta atenção. Quando a Bíblia fala aqui, o que a gente acabou de ler, eu estou ainda pausado nele, Apocalipse 22:15. Ficam de fora os cães. Os cães aqui têm uma representatividade também de demônios. Tem uma representatividade também daqueles que são chegados a uma fofoca, sejam homens ou mulheres, na igreja ou não. Esses vão ser, infelizmente, barrados, não vão entrar. Não vão poder entrar. Não vão poder entrar. Vão ter que viver em outro lugar, não é na glória, não é na vida eterna. Então ainda há tempo de nós nos consertarmos. Amém? Eu ensino como igreja. Eu não ensino dizendo você se consertar. Nós nos consertarmos. Para recebermos a estatura de varão perfeitos e podermos adentrar na glória. Diga graças a Deus. Então presta atenção. O pecado expulso, ou melhor, o pecado expulsou o homem do jardim do Éden. Quem expulsou o homem do jardim do Éden? O pecado. E agora, em Apocalipse 22:15, é o pecado que é expulso do jardim do Éden, irmãos. Agora inverteu, diaconisa Elizabeth. Se lá no jardim do Éden foi o pecado que expulsou o homem, porque pecou Adão e Eva, agora em Apocalipse 22:15, é o pecado que é expulso de viver na glória de Deus e com Deus. Então, lá nós não teremos pecados nunca mais. Diga graças a Deus. Nunca mais iremos pecar. Primeiro, porque lá não vai ter duas coisas que fazem os seres humanos pecar: o dinheiro e uma coisa que ilude as pessoas, chamado amor de um homem por uma mulher e de uma mulher pelo homem. Por ilusão. Essa coisa lá não vai ter. É todos amor um pelos outros, respeito e harmonia recíproca. Amém? Amor ágape, incondicional, dar sem intenção de receber. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vou até soltar a Bíblia aqui. Glória! Aí a palavra diz assim, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que é que ele diz que ele é? Aí Bartimeu falava, Jesus, filho de Davi. E agora ele está dizendo, eu sou a raiz de Davi. Por intermédio de quê? Por intermédio de Maria, não por intermédio de um sêmen humano. Diga, já aprendi isso, pastor. Glória a Deus. Então vamos lá. A brilhante estrela da manhã. E o versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede,
venha, e quem quiser, receba de graça a água da... Diga graças a Deus. A água da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Em Ezequiel, a gente já estudou isso aqui. Em Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 a 12, se você quiser anotar e ler em casa, Ezequiel 47, anota aí. Anota aí, Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 12. Lá tem uma passagem falando sobre o milênio. E é bom você ler em casa para entender o paralelo de Apocalipse, quando tiver o milênio. Apesar da gente já ter estudado isso, mas é bom para você entender um pouco mais. Lá vai falar também de um trono, do trono que fluía, de onde flui do trono rios de águas vivas. Amém? Anota aí para você estudar melhor em razão do nosso tempo aqui. Aí diz assim a palavra, Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Diga misericórdia, Senhor. Alguém lembra dos flagelos que aconteceu aqui? Coisas terríveis. Úlceras, doenças terríveis. A morte, lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, a morte foi presa, porque o homem desejará a morte, mas a morte não poderá matar ele, porque Deus não vai deixar a morte vai receber ordem de não matar pessoas, para que sofram as consequências dos seus erros. Só no momento certo é que a morte vai receber a ordem para matar. Está lá em Apocalipse 9, 6. A morte vai ser presa. O homem desejará a morte, correrá para morrer, e a morte não pode matar o homem, porque Deus não irá permitir, não é chegado o momento. São os flagelos, são esses flagelos que Deus, pela sua misericórdia, nos livrou, nos livra, porque nos deu a vida eterna. Diga graças a Deus. Aí o versículo 19 diz, perdão, 20 agora, não é isso? 19, glória a Deus, obrigado. Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas aonde? Neste livro. Posso fazer uma pergunta? Você quer que Deus tire as coisas prometidas para nós, que está aqui neste livro que a gente leu agora? Você quer que Deus tire de você? Então, cuidado com os pratos que Deus tem apresentado para nós. Cuidado, porque são sutis. São pratos que têm pés de veludo, mãos de veludo. Você nem sente o andar e nem o tocar, mas quando está envolvido já está em desgraça. E isso às vezes é uma mentira, é uma fofoca, é uma calúnia, é passar a mão em um dinheiro que não pertence. Oi. Deus, mas Deus também pode botar só de armadilha, né? Ele tem poder sobre a mente de Satanás. Deus também pode botar. Mas eu iria falar o diabo. Se assim foi, é porque há alguns pratos para o crente que é o próprio Deus que permite botar, para ver onde nós iremos ir, né, Bruninha? Às vezes é o próprio Deus. Olha aí. Obrigado, Senhor Jesus. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Aí vocês ficam assim olhando para mim, todo mundo assustado, né? Eu também me assusto. Não tenha dúvida disso, eu também me assusto. Eu posso te falar uma coisa? Eu acho que Satanás, ele não tem poder para botar um prato para um crente, não. Mas Deus tem para botar um prato bem terrível para ver onde o crente vai se dar. Bem terrível, de pecado mesmo, para ver o que é que o crente vai fazer. Se vai comer para ter dor de barriga, se lambuzar, ou se vai rejeitar o prato. Hoje mesmo chegou uma comida gostosa na minha casa. Olha o que eu vou falar para você, uma comida muito boa, feita por pessoa idônea de Deus,
E eu só fiz uma pergunta à minha esposa, eu olhei para a cor e falei assim, tem dendê? Ela falou, tem. Eu falei, eu não gosto desse cara. Eu e ele, a gente não se dá. Eu só não comi porque ele tinha dendê. Não foi por causa da pessoa que fez ou de onde veio, não. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu rejeitei algo que a minha natureza repudia. Eu poderia ter comido para satisfazer e ser um pecado. Poderia Jesus voltar, eu estar comendo algo que a minha natureza repudia, eu sendo hipócrita para satisfazer, está pecando por fazer isso. Então eu não faço nada para satisfazer a ninguém, irmãos e irmãs. Se você me oferecer algo e eu rejeitar, eu não vou fazer para te satisfazer, eu vou te explicar se assim for. Mas eu não vou ser hipócrita, o quanto já fui tanto na minha vida, quando não tinha o temor de Deus, que andava na mentira, para satisfazer pessoas. Não façam mais isso. E por isso sou muito repudiado hoje e rejeitado por pessoas que continuam na mentira. Mas nós andamos na verdade. Diga graças a Deus. Oi. Deus não prova ninguém com mal, mas depende do que seja o mal. Posso falar uma coisa? Jesus foi levado ao penáculo e ele é Deus. E quem estava com ele ao lado dele? Você acha que dizer assim, se prostra aos meus pés, porque se me adorares, te darei todos esses reinos. Isso não é uma prova, não? Isso não é um mal, não? Agora depende do que seja o mal. Porque a Bíblia não diz também o que é o mal, especificamente. A Bíblia não reporta. Mas vários são os profetas que foram testados com algo que, para mim, é algo mal. É aí que está o texto e o contexto. Você leu o porquê que a Bíblia diz que Deus não prova ninguém com mal? Você leu o contexto anterior e posterior para entender? Porque existem passagens que são específicas. Específicas. E tem mais, o ninguém pode ser até um erro de tradução. Porque eu iniciei o estudo falando que Deus ele é legislador. Que ele tem o poder de mudar a legislação a favor de alguém, assim ele queira. Quer ver uma coisa? Existia um assassino pior do que Davi? Alguém assassinou Davi na velhice? Porque Deus é o legislador e amava o coração que Davi tinha. Davi matava qualquer um por causa de Deus e do povo de Deus. E quantas vezes Davi foi provado com o mal? Betsaba foi um mal para Davi no início, mas o mal se transformou em bem. Porque por causa dele, Davi ficou, por causa de Betsaba, Davi ficou 3 dias em jejum, sem se alimentar, tentando comprar Deus para ele não abater o seu filho com ela, que tinha quase um ano, a criança, era novinho. E aí, quando ele perguntou assim, e a criança? Disseram, a criança é morta. Ele se levantou, porque ele entendeu que não tinha mais nada a fazer. Se levantou, sacudiu a poeira, tomou banho e foi assumir o reinado dele e pediu perdão a Deus. Betseba pediu perdão a Deus, porque na realidade, indiretamente, os dois mataram Urias para se assumirem como amante. Mas Deus os perdoou, provou com o mal e os perdoou, porque ele é legislador daqueles que o amam. Davi amava e ama Deus, mas nem todos têm esse privilégio, porque tem alguns que fazem o mal e não amam a Deus, e esses não têm a misericórdia de Deus. São provados e não têm a misericórdia de Deus. Quando Deus prova alguém com algo que parece mal e esse alguém é de Deus, é para ver se a pessoa tem forças para, em vez de ir para o mal, se voltar para ele, aí se torna um bem. Vou te dar outro exemplo aqui. Já ouviu falar em Reboão? Reboão, é Sérgio? Que estava indo com a mula e todo o tempo, Balaão é um dos exemplos. A Bíblia diz que Balaão, ele tentou se corromper. O povo de Israel estava se esforçando para andar na presença de Deus e Balaão tentando se corromper. Ao ponto de alguém chamar Balaão e dar dinheiro para Balaão falar palavras que fossem maldição para o povo de Deus. Aí eu entendo que Balaão foi tentado com o mal. Só que na hora de Balaão falar,
as palavras eram invertidas, ele falava palavras boas, e as palavras de maldição eram transformadas em palavras de bênção. E ao ponto de um animal, dele estar em cima, o anjo se portar na frente do animal, e o animal desviar, e Balaão bater no animal, bater no animal, e o animal falar. E quando o animal falar, o anjo aparecer e dizer: só não te matei porque ele se desviou de eu te matar. E o animal falou. Seria uma forma de Deus testar? Eu parei no que você perguntou, testar. Quando Deus permite alguém ser testado com o mal, esse mal se transforma em bem. Agora o mal, que é um mal totalmente maligno, esse não é um teste de Deus. Esse vem direto do diabo para ceifar. E quantas vidas são ceifadas de pessoas que não estão nem aí para Deus, não há o tempo do revés. Amém, povo de Deus? Entendido até aí? Fala, Maria, isso. Então vamos acelerar aqui para concluirmos. Versículo de número Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Diga graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fechamos o estudo de Apocalipse em uma data, inclusive, comemorativa e que vai ficar na história, né? Nós não sabemos se ano que vem, presta atenção, os que têm o umbigo enfiado na Terra aí, que não quer sair do planeta Terra, mas eu vou te dar um recado. Apesar de você ter apego às coisas da Terra, eu vou te dar um recado. Aos bens da Terra. Nós não sabemos se a igreja vai estar na Terra de hoje a um ano, no dia 21 de abril. Espero que antes do dia 21 de abril, o Senhor arrebate a igreja no arrebatamento coletivo e tire a gente desse planeta Terra. Assim eu espero. Juntamente com a nossa casa, a nossa parentela, a nossa família, os nossos amigos que têm se esforçado, amém? E aqueles que não subirem, Deus sabe o porquê e o que irá fazer se ficar. Então, é uma data histórica, e eu louvo a Deus que Ele nos deu esse privilégio de podermos ter estudado o livro de Apocalipse, ainda aqui no planeta Terra, para a glória do nome dEle. Se estivermos aqui, querendo Deus, iremos nos lembrar também desse momento que eu fiz essa fala. Amém? Glória a Deus. Quero me despedir de você que está em casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Logo mais, às 23h54, estaremos aqui na oração da virada da meia-noite. Deus te abençoe